O enredo de Clímax configura-se como uma trajetória de desintegração psíquica coletiva, em que o grupo de dançarinos representa uma psique grupal inicialmente integrada. A harmonia coreográfica da primeira metade expressa a persona coletiva, uma máscara de coesão artística que encobre tensões latentes. Com a introdução involuntária do LSD na sangria, a narrativa desce aos estratos inferiores do inconsciente coletivo, evocando a irrupção da sombra. Nesse contexto, emergem manifestações arquetípicas como o trickster, simbolizando a sabotagem anônima, e o devorador, arquétipo da autodestruição como ritual de purgação. O espaço onde se desenrola a ação, uma escola isolada pela neve, assume valor simbólico como representação do arquétipo do útero e, simultaneamente, do inferno. Esse local liminar favorece a suspensão da racionalidade, funcionando como transição entre os estados de consciência e inconsciência. O isolamento geográfico simboliza o afastamento da realidade consensual, propiciando o retorno ao primitivo, ao arcaico e ao pulsional. A escola torna-se, assim, um container arquetípico para o retorno ao caos indiferenciado. As cores e luzes presentes no filme também participam da tessitura simbólica. O vermelho predominante e os tons neon remetem diretamente à sombra e ao inconsciente instintivo. A iluminação estroboscópica acentua o colapso perceptivo, operando como ponte para estados alterados de consciência. A progressiva saturação cromática reforça o mergulho num universo onde o tempo, a moralidade e a coesão egóica deixam de operar. O espaço sensorial é, portanto, transfigurado num cenário arquetípico de descida ao inferno psíquico. A trilha sonora eletrônica repetitiva e hipnótica desempenha papel ritualístico. A música funciona como catalisador de possessão simbólica, substituindo o logos pelo pathos. Tal efeito aproxima o filme de uma vivência dionisíaca, onde o corpo torna-se veículo de expressão arquetípica. Como em certos rituais tribais, a repetição sonora promove estados de transe, dissolução do ego e fusão com forças uma ressignificação contemporânea de mitos ancestrais. A referência à Torre de Babel, mencionada por Gaspar Noé, alude à fragmentação da linguagem e à queda da razão como estrutura organizadora. O colapso da comunicação entre os personagens reproduz essa queda, evocando a confusão e a perda de sentido. O filme também opera uma ressignificação contemporânea de mitos ancestrais. A referência à Torre de Babel, mencionada por Gaspar Noé, alude à fragmentação da linguagem e à queda da razão como estrutura organizadora. O colapso da comunicação entre os personagens reproduz essa queda, evocando a confusão e a perda de sentido. Assim, o delírio induzido pela substância psicoativa transcende o campo químico, inaugurando um retorno simbólico ao caos primordial. A presença da neve no ambiente externo, em contraste com o calor interno, simboliza a morte simbólica e a esterilidade do self. Trata-se de uma evocação do inverno cósmico presente em mitologias nórdicas, indicando que, fora da desordem interna, reina a paralisia arquetípica. O interior fervente e o exterior congelado materializam a cisão entre pulsão e contenção, entre vida instintiva e morte psíquica. O LSD, no filme, é mais que um agente farmacológico. Assume função simbólica de elixir arquetípico, promovendo o confronto com conteúdos psíquicos recalcados. Sua ingestão involuntária faz da experiência uma descida forçada ao inconsciente, sem guia nem preparação, o que resulta não em individuação, mas em fragmentação. O elixir, neste caso, revela-se tóxico, invertendo a lógica alquímica da transformação. Por fim, os livros e VHS que aparecem no prólogo, como Salo, Suspiria e Nietzsche, funcionam como prenúncio simbólico da trajetória a seguir. São índices do imaginário ocidental, condensando referências ao niilismo, à transgressão estética e ao horror psíquico.
Esses elementos formam um inventário da psique cultural que será progressivamente desencadeada ao longo da narrativa, configurando um verdadeiro teatro arquetípico. Do behaviorismo radical, o ambiente em clímax constitui um conjunto de contingências que moldam e mantêm o comportamento dos indivíduos. A escola isolada, convertida em espaço de confinamento, atua como uma câmara de condicionamento operante. Ao longo da narrativa, estímulos discriminativos, reforçadores e punitivos organizam respostas progressivamente mais caóticas, demonstrando o impacto decisivo do ambiente sobre a conduta. Entre os estímulos discriminativos mais marcantes, destaca-se a sangria contaminada, que, de estímulo inicialmente neutro, torna-se aversivo ao desencadear reações de paranoia e hostilidade. A desconfiança em relação ao mar, embora infundada, ilustra como a história do reforçamento e a ausência de informação clara favorecem comportamentos de exclusão. As luzes estroboscópicas, por sua vez, funcionam como estímulo de sobrecarga sensorial, favorecendo respostas de fuga, agressividade e perda de controle motor. As contingências operantes reforçam comportamentos extremos. A expulsão de Omar é um caso de reforço negativo. Ao remover o suposto causador da crise, o grupo experimenta um alívio temporário da ansiedade, o que fortalece a lógica do bode expiatório. A violência contra Lou, mulher grávida, é mantida por punição positiva socialmente reforçada. Os gritos coletivos de incitação atuam como estímulos reforçadores para a perpetuação da agressão, transformando o comportamento violento em norma momentânea. A ausência de figuras de autoridade ou qualquer instância de controle externo amplia o campo de ação dos comportamentos destrutivos. Essa ausência simula um estado de exceção, nos termos de Giorgio Agamben, em que a norma é suspensa e o comportamento passa a ser regulado por contingências locais e imediatas. A escola torna-se um laboratório de experimentação comportamental extremo, sem inibidores culturais. Inicialmente símbolo de identidade artística e coesão, transforma-se em fator de despersonalização. Sob o efeito do LSD, a estética homogênea contribui para o fenômeno de desindividuação, similar ao observado em multidões. Esse processo favorece a emergência de condutas impulsivas, muitas vezes contrárias aos valores pessoais anteriores, reforçando a tese de que o comportamento é função do ambiente. O cenário dos anos 1990 evoca implicitamente tensões culturais da França da época, como imigração, desemprego e segregação. Tais variáveis históricas funcionam como estímulos discriminativos que contextualizam os comportamentos observados. O caso de Omar, sujeito a preconceito racial, exemplifica a generalização de estímulos culturais passados, atuando como determinantes históricos do comportamento presente. O desenrolar da narrativa obedece a uma lógica de escalada de reforçadores. À medida que atos de violência geram alívio momentâneo ou aprovação social, tornam-se cada vez mais frequentes e intensos. Comportamentos pró-sociais, por outro lado, como a tentativa de Selva de socorrer Emanuele, não são reforçados e entram em processo de extinção. Esse desequilíbrio contribui para o colapso das interações sociais estáveis. Por fim, há uma reconfiguração do papel da dança enquanto estímulo reforçador. Inicialmente associada à expressão, prazer e coesão grupal, ela se torna gatilho para delírios, colapsos emocionais e dissociação. A mudança de função reforçadora da dança ilustra como o valor funcional de um estímulo pode ser alterado em função das contingências presentes, refletindo a instabilidade da relação organismo-ambiente diante de variáveis disruptivas. Por Sofia Botella, é apresentada como figura central no caos instaurado, assumindo papel simbólico no contexto da narrativa. Inicialmente vinculada à persona da ordem, como coreógrafa e liderança informal, ela é compelida a confrontar conteúdos arquetípicos profundos à medida que a realidade se fragmenta. Sua trajetória revela uma jornada falha rumo à individuação, abortada pelo colapso psíquico coletivo.
O vínculo com o filho, Tito, aciona o arquétipo materno, mas de forma distorcida. Ao trancá-lo no painel elétrico, Selva tenta protegê-lo do caos, mas termina por isolá-lo num espaço de risco, ativando o aspecto sombrio da Mãe Terrível, figura destrutiva que age sob a ilusão de proteção. A tensão entre cuidado e aniquilação revela a ambivalência do instinto materno quando atravessado por forças inconscientes incontroláveis. Durante o surto coletivo, Selva também experimenta uma aproximação com Ivana, o que representa um encontro simbólico com o ânimos, princípio masculino presente no inconsciente feminino. A bissexualidade latente que emerge nesse momento sugere uma tentativa de integração dos opostos, mas essa possibilidade é abortada quando Selva opta por retornar ao cuidado exclusivo do filho, reforçando a cisão interna. O colapso final é simbolizado na perda da chave do painel onde está Tito. A frase "perdi a chave" funciona como metáfora para a perda de acesso à totalidade psíquica. A chave, enquanto símbolo junguiano de abertura para o self, está ausente, indicando fracasso na travessia arquetípica. Selva permanece aprisionada entre instinto, trauma e culpa, sem alcançar síntese. Nos minutos finais do filme, reforça a ideia de que a realidade psíquica foi subvertida. O mundo, de cabeça para baixo, torna-se representação visual do estado interno dos personagens. Desorientados, fragmentados, dominados por forças inconscientes. O cinema de Noé, ao adotar essa linguagem visual extrema, propõe que o inconsciente não é apenas um conteúdo reprimido, mas uma realidade vivida. A ausência de redenção ou reconstrução narrativa corrobora a leitura de que a jornada de Selva falha em atingir qualquer tipo de individuação. A regressão ao Ouroboros, ciclo eterno de nascimento e destruição, indica que a travessia arquetípica não resultou em transformação, mas em dissolução. A psique retorna ao estado indiferenciado, onde ego e inconsciente não se distinguem. A festa, que se inicia como celebração artística, converte-se em ritual de possessão coletiva. Essa transição ilustra o colapso da persona cultural sob o peso dos conteúdos arquetípicos reprimidos. O delírio psicadélico, ao invés de abrir espaço para o self, implode o ego. A experiência, em vez de iluminadora, é devastadora, revelando a fragilidade da construção civilizatória diante do inconsciente. Como advertiu Carl Gustav Jung, quanto mais brilhante a luz da consciência, mais densa é a sombra que ela projeta. Clímax encena esse princípio na sua forma mais crua. A suposta elevação artística dos dançarinos é submersa na lama arquetípica da sombra coletiva. O título, portanto, não remete a ápice de prazer, mas ao clímax da queda, onde a psique humana desprovida de contenção simbólica é consumida por seus próprios demônios.